Pessoal, bom dia a todos, bem-vindo todos que estão chegando agora. Meu nome é Mônica, eu sou coordenadora adjunta do Programa de Gestão Estratégica Socioambiental de Sustentabilidade aqui da FIA Business School. Então, um carinhoso bom dia aí a todos que estão falando com a gente, estão conectados aqui com a gente no Brasil e no mundo. É um prazer estar de novo com vocês aqui. Hoje a gente vai ter uma conversa muito especial sobre um tema muito querido, muito caro aqui para a gente no Progesa, aqui na FIA, que são caminhos para a internacionalização. É, a gente recentemente, em parceria com esses dois professores que estão aqui com a gente hoje, criou um curso novo, justamente para poder endereçar essa, essas oportunidades, essa tendência na agenda nacional de internacionalização. E hoje a gente vai falar sobre startups na agenda do G20. Então, a gente tem aqui dois parceiros experts nesse assunto que estão contribuindo com essa agenda aqui no Brasil e fora do Brasil. E esse é um tema especificamente importante para o nosso ecossistema, porque tradicionalmente a gente vem trabalhando na criação, no empreendedorismo, na criação de novas empresas, de startups, de inovação, mas sempre com um foco mais no Brasil, né, no mercado interno. E hoje a gente já sabe que as empresas, para poder ser competitivas, elas têm que ser competitivas no Brasil e fora do Brasil da mesma forma. Então, existe um desafio dessa mudança de mentalidade. E é por isso que nós criamos um curso especialmente para isso. Então, assim que eu terminar a minha fala, eu vou colocar no chat aqui para vocês informações sobre esse curso que começa em março, onde vocês vão ter o prazer de aprender mais com esses dois convidados que a gente tem aqui. Primeira pessoa que é muito importante para a gente aqui é a Sandra. Então, a Sandra Cínico, que é a CEO da Latam Scale Up, que é uma consultoria voltada para startups e pré-scale-ups inglesas que desejam se expandir para a Europa ou para o Brasil. Em 2020, em associação com o Birmingham Enterprise Community, ela criou o Latam Global Connection Program, que é voltado para CEOs e líderes de startups e pre-scale-ups latino-americanas que queiram se preparar para expandir internacionalmente, tendo que, para isso, adquirir e aprimorar o seu Global Mindset, que é o nome do nosso curso. Então, ela trouxe esse conhecimento, esse know-how aqui para dentro da FIA. Ela trabalhou no soft land de empresas como Google, Waze, Xiaomi, entre outras, e ela é coordenadora aqui desse curso junto comigo, que se chama Global Mindset. Então, para as empresas que querem expandir, que querem se internacionalizar, esse é um curso único, é uma oportunidade realmente fantástica para compartilhar conhecimento com experts dentro dessa agenda no mundo inteiro. Então, a gente tem professores em vários lugares do mundo com muita experiência. E quem quiser saber mais, entre em contato com a gente aí no link e no material que eu vou colocar. E hoje, excepcionalmente, a gente também tem o Rodrigo de Alvarenga, que é diretor do Centro de Empreendedorismo da Porto Business School, em Portugal. Ele é professor de pós-graduação em temas de empreendedorismo, transformação digital, venture building e mensuração de impacto, e tem atuado numa agenda super complexa. O currículo dele é gigantesco, eu não vou ler tudo aqui, mas ele está realmente em muitas iniciativas. Eu acho que ele vai contar um pouco aqui para a gente. Ele também dá aula no nosso curso de Global Mindset, e hoje eles vão tratar um pouco de uma iniciativa muito particular, mas muito importante aqui para o Brasil, que é sobre essa perspectiva de Global Mindset para startups no documento do G20, para o G20 que eles prepararam. Então, vocês vão receber o documento aqui no chat, quem tiver hoje aqui, mas quem não recebeu pode entrar em contato com a gente tem um link para disponibilização. Então, sem mais delongas, mais uma vez, Sandra e Rodrigo, muito bem-vindos.
vou passar a palavra para vocês. Estou muito curiosa aí para escutar de viva voz os insights que vocês vão trazer aqui. Obrigada pela presença de vocês hoje. Obrigada, Mônica. Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. A gente vai falar durante o nosso webinar de parcerias estratégicas, mas antes disso, a gente queria compartilhar com vocês um documento que ainda não é muito conhecido da maioria das pessoas, mas que é muito importante e que foi desenvolvido para o Startup 20, dentro do G20. Foi entregue para o presidente Lula há um mês atrás, que trata exatamente de, vamos dizer, normas e sugestões e aprimoramentos que as startups podem seguir, os países também podem seguir, para que o desenvolvimento do ecossistema, para que as startups se desenvolvam cada vez mais, melhore, né? Então, o Startup 20 ele foi formalmente introduzido em 2023, né? Durante a presidência da Índia, né? Esse ano a presidência foi do Brasil, né? E aí se começou a trabalhar na discussão de como montar, estruturar um ecossistema global para startups, né? E olhando muito com uma lupa o que poderia melhorar e aprimorar e incentivar a troca de informações, a troca de inovações e a melhoria dessas empresas, inclusive criando maior resiliência dessas empresas, porque elas têm um índice de mortalidade hoje parecido com a das pequenas e médias empresas, pelo menos aqui no Brasil, né? E no mundo também bastante parecido, né? E aí, o Startup 20 é um grupo, foi novo, né? E se juntaram, e aí o que se fez? Se juntou uma task force, e uma delas, num dos itens mais importantes, que a gente considera importante, que é o da governança, o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, assumiu a liderança e eu e o Rodrigo participamos dessa estruturação, vamos dizer, da conceituação de vários itens, junto com um grupo muito interessante, que é o grupo de startups do IBGC, né? E se a gente olhar para esse documento que nós vamos compartilhar, e vocês podem ter acesso pelo link aqui, ou fazer download no próprio site da B Startups, do IBGC, vocês vão ver que existiram 3 grandes pilares para que a estrutura de ecossistemas se conectem e permitam que as empresas tenham ganho mais resiliência, né? Um é o de regulamentação e políticas públicas, o outro de ESG e o outro de governança e investimentos, né? Na questão da governança, e é isso, por isso que eu estou falando desse documento, uma das coisas que foi inovadora foi exatamente a introdução da questão do Global Mindset dentro da governança das startups, porque antigamente você via falar de startups, mas especialmente aqui no Brasil e em alguns outros países, sem considerar a importância de você se conectar internacionalmente para exatamente aumentar a resiliência das pequenas empresas, das empresas, sejam elas com base tecnológica ou não. Então, o item Global Mindset assumiu, finalmente, formalmente, um espaço dentro das recomendações desse documento, né? E aí, muito interessante ver que nesse guia existem recomendações muito importantes, como, por exemplo, fomentar redes globais de startups para facilitar o acesso não só de conexões, mas de recursos, romper barreiras, né? Fazer com que essas barreiras elas caiam por terra e que as ideias que surgem aqui possam se conectar com as ideias de fora e assim
quem está inovando, avançar no seu processo de inovação e aumentar a velocidade com que novas soluções surjam, né? Essas sugestões de programas pilotos internacionais, rompimento de barreiras, investimentos de intrapaíses, fomentos intrapaíses, governança com a participação de profissionais de vários países, começa a fazer com que tenha sido plantada uma sementinha para que a gente avance, especialmente em países como o Brasil, que é bastante fechado do ponto de vista da conexão internacional, né? E aí, falando nisso, o gancho vem exatamente para que o Rodrigo fale um pouco da parte dele no curso, que é o das parcerias internacionais, né? Como é que você fomenta essas parcerias internacionais? Como é que você chega num país que você não conhece e, e começa a se relacionar com as pessoas? Como é que você faz isso, né? E como que você escolhe o seu parceiro também? Quais são os níveis de detalhe que você precisa para você ter um parceiro confiável, para avançar no seu negócio, né? Então, eu queria passar um pouco a palavra para o Rodrigo, para a gente começar um bate-papo sobre isso e, e dar as dicas, pelo menos os rudimentos, para que vocês possam, vamos dizer, despertar o interesse nesse sentido que é tão, né, nesse tema que é tão importante. Rodrigo, contigo. Legal, obrigado, Sandra. Bom dia, Mônica, e bom dia, Sandra. Bom dia para todos que estão conosco aqui e todos os que venham assistir isso posteriormente. É, Bom, primeiro, foi muito bom você ter colocado essa introdução, Sandra, para dar contexto, né? Não só do que está acontecendo agora, né? Saiu do forno agora, super recente. São temas que estão sendo trabalhados numa esfera, né, envolvendo a parte de política e de políticas públicas e que certamente nos próximos anos veremos desdobramentos e impactos e efeitos derivados disso tudo. Nesse meio tempo, né, se eu sou um empreendedor, eu tenho uma pequena, média empresa e quero expandir as minhas oportunidades para outros mercados, os desafios, eles não vão aguardar tudo isso acontecer, né? Eles precisam ser vencidos a cada dia, todos os dias. E o primeiro desafio que a gente enfrenta quando um empresário e apesar de eu ter falado pequenas e médias empresas, né, na verdade vale para todas as empresas que vão se internacionalizar, sejam elas startups ou pequenas, médias ou grandes empresas. Se você está saindo do seu ambiente natural de negócios e tentando expandir para um ambiente diferente do seu, isso traz desafios completamente diferentes. E o primeiro deles, que no meu ponto de vista eu tenho visto muito ao longo dos anos, transitando em diferentes ecossistemas, né? A primeira pergunta a ser respondida é: para onde eu vou? Na esteira dessa pergunta tem um monte de outras perguntas, né? Para qual mercado eu vou? E aí você tem diferentes formas de você olhar para isso. As mais tradicionais, muito provavelmente, explicam várias tentativas de internacionalização malfadadas. Quais são elas, né? Ah, eu vou para um mercado que parece óbvio. Então eu vou daqui para os Estados Unidos, porque é o maior mercado do mundo. Isso é verdade, mas não é o melhor motivo para você direcionar sua empresa para os Estados Unidos. Porque, na verdade, para responder esta pergunta, né, para que mercado eu vou, você precisa saber também se você está em condições de competir naquele mercado para onde você vai, se você está em condições de lidar com o ambiente, de lidar com a regulamentação, de lidar com a diferença de perfil de clientes, de lidar com outras diferenças que você vai encontrar. Então, para responder para onde eu vou, é necessário você ter o quê? Você ter insumos dos ecossistemas, juntamente com insumos relacionados à demanda e insumos que vêm de dentro da sua empresa. O que eu preciso, eu já tenho tudo que eu preciso, ou o que eu preciso fazer para me preparar?
Então, essa primeira pergunta-chave, que é aparentemente a pergunta mais simples, ela produz três grandes grupos de coisas a serem feitas. E se você nunca fez uma internacionalização de empresa, definitivamente a gente volta para o que você colocou quando você me apresentou, né? Não é possível, não é provável que você vai conseguir fazer tudo isso sozinho, desconhecendo todas essas informações. Você vai precisar acessar, acionar e, eventualmente, trabalhar com parceiros. Então, você vai ter que acessar e acionar quem? Os ecossistemas locais. Você vai ter que conhecer, você vai ter que entender, você vai ter que buscar se familiarizar com o contexto dos seus mercados, possíveis mercados-alvos. E, ao mesmo tempo, né, você vai precisar entender quem pode te ajudar a fazer isso, quem pode trabalhar contigo para fazer isso. Então, poxa, mas então se eu não tiver parceiros e não conhecer os lugares, eu não consigo fazer, a chance de sucesso ela é bastante diminuída, porque você vai depender do resultado ao acaso, né? Várias coisas darem certo ao acaso. E isso não funciona, né? Não funciona nem do ponto de vista de recursos a serem investidos e muito menos ainda dos resultados. Então, o primeiro convite que eu faço às pessoas, e a primeira dica, né? Não abraça o óbvio antes de fazer algum tipo de investigação. O melhor mercado para você desembarcar fora do seu mercado de origem é o mercado que seja o low hanging fruit, ou seja, é um mercado onde as condições estão mais maduras para aquilo que você oferece, né, produto ou serviço, versus quem, né, do ponto de vista de empresa, quem é a sua empresa, quais são as condições que você consegue concorrer, versus a demanda de mercado. Então, você precisa encontrar o quê? O low hanging fruit, que pode ser, por coincidência, um mercado óbvio. Mas geralmente você não internacionaliza para um mercado mais concorrido que o seu sem se preparar antes. Você não se internacionaliza para um mercado tão concorrido quanto o seu sem se preparar antes. Você não se internacionaliza para um mercado menos concorrido que o seu sem se preparar antes. As preparações é que mudam. Então, é essa gestão, né, que a empresa que se propõe a se internacionalizar precisa fazer e juntamente e ganha-se muito, né, fazendo isso em conjunto com parceiros. Então, seguindo o teu pedido aí de dicas, né, de como encontrar parceiros, etc., existem empresas especializadas para fazer quase qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Então, se você estiver procurando de implante de cabelo, o que quer que seja, você vai encontrar uma empresa especializada que pode te ajudar naquilo. Então, isso é uma verdade. Da mesma forma, isso funciona para a internacionalização. Mas não só olhar para uma empresa que você possa contratar para ter um serviço, de consultoria no processo, né? É importante que você investigue, né? Que você também vá ao mercado, para onde você pretende se internacionalizar, vá conhecer o ambiente ali, vá conhecer alguns players importantes sistêmicos. Então, o primeiro olhar que você tem que colocar é um olhar sistêmico. Até para você saber o seguinte: quem são os melhores parceiros, você vai descobrir ao conhecer um pouco mais de perto o mercado para onde você está indo. Quem são as referências naquele mercado? Quem são as empresas referenciadas? Quem são as empresas mais comentadas? Quem são as empresas mais procuradas? Quem são as pessoas, né? Porque a gente pode estar falando de um profissional ou de uma empresa. Isso você não faz à distância. Então, há muitos anos atrás, eu dei uma palestra privada na FIEP, que é a Federação das Indústrias do Paraná, sobre internacionalização. E aí a palestra, ela estava num contexto do tema internacionalização. Primeiro, nós tivemos algumas pessoas de diferentes órgãos do governo falando sobre o que o governo fazia, o que tinha, como é que era e como é que não era e tudo mais, tudo mais. Eu fui o último. E a primeira provocação que eu fiz foi mostrar o seguinte: dados. Qual era o tamanho do Brasil na economia internacional do ponto de vista de transações, né, negócios. E o Brasil era uma fração minúscula. Então, o meu primeiro ponto foi: nós não sabemos fazer internacionalização. Ainda que exista apoio, e existe, né,
em larga escala, né, nós, não é o governo, não sabe, não são as agências de governo, nós, empresários brasileiros, startups brasileiros, nós não sabemos fazer isso se a gente considerar como performance ao longo do tempo. Por isso, a importância de olhar para parceiros que sabem, que têm know-how de fazer isso, etc., para trabalhar junto, porque você ganha tempo, economiza dinheiro e tem uma oportunidade de aumentar as suas chances de sucesso. Mas o ponto mais importante dessa palestra foi a seguinte provocação. Quem é responsável pelo fato de que a sua empresa não é internacionalizada, ou não vai, ou não ou por alguma razão não o faz, ou não fez bem? O dono. Então, o empreendedor, ou o dono da empresa, ou o executivo, o CEO, que é o principal executivo da empresa, são os responsáveis. Porque são essas pessoas que definem, vamos nos internacionalizar, sim ou não, e são as pessoas que assinam o cheque do investimento a ser feito. Seja esse investimento dinheiro, seja esse investimento tempo do time, seja esse investimento aumentar o time, trazer pessoas com habilidades e competências que você não tem, seja esse investimento uma combinação de várias outras coisas. Então, tem uma figura muito importante que é o stakeholder principal, que é o dono, o acionista ou o principal executivo. Essa pessoa tem que estar all-in no processo, disposta a financiar o que é necessário, sob todos os aspectos, né? Aqui eu não estou falando de dinheiro especificamente apenas, eu estou falando das condições. Então, se a gente empacota tudo isso, eu acho que eu coloquei assim alguns bons insights, uma dica e uma provocação, tudo isso na mesma primeira fala. Rodrigo, uma coisa que também muitas empresas perguntam, ou CEOs, ou empreendedores de primeira viagem, ou que montaram uma startup recentemente, a gente precisa crescer antes e depois, para depois pensar em se internacionalizar. E eu defendo a tese de que não, você já tem que nascer fomentando a mentalidade global. Porque ao pensar, ou ao me pensar, ou encontrar e pensar minha empresa no Peru, no Chile, na Inglaterra, na Índia, onde for, eu começo a me conectar com experiências, com benchmarks que me trazem um desafio maior. Nesses trabalhos de mentoria para startups e em vários programas tal que eu faço ao longo do tempo, eu vejo que muitas vezes a pessoa acha que criou uma coisa incrível, fantástica, maravilhosa, só que não, já existem 10 milhões de soluções, muito que já passaram por várias phase-outs, phase-ins, etc., e com o qual, através se eles abrissem, se abrisse a cabeça para olhar para isso, você teria a oportunidade de aprender com os erros dos outros e passar para um outro nível, mesmo no início. Então, o que você acha disso? E você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Bom, primeiro, vamos lá. Eu concordo completamente com o que você acabou de dizer, ou seja, eu discordo veementemente dessa visão de que eu preciso só olhar para cá, para onde eu estou, e depois eu vejo. Esse é um erro que ele custará muito caro, porque fazer desde o início é bem mais barato, barato em todos os aspectos, tá? De novo, nunca estou falando só de dinheiro, eu estou falando de todos os ativos necessários para você fazer alguma coisa, né? Tempo, dinheiro e outros recursos. Então, vamos dizer assim, se a gente transformar tempo, dinheiro e outros recursos em gasto energético, o gasto energético de se fazer no início é muito menor do que o gasto energético de você corrigir depois. Eu vou dar um exemplo real. Um grande amigo meu fundou uma empresa, uma startup no Brasil, que era um construtor de sites. Era uma plataforma que ajudava as pessoas a construir um site para colocar na internet, há muitos e muitos anos atrás. Esse amigo, ele se tornou o maior player disso no Brasil. Ele chegou a ter mais de 1,5 milhão
de clientes que compraram e construíram um site usando a ferramenta dele, e mais de 500 mil clientes pagantes não SaaS, numa época que nem sabia-se o que era um SaaS, né? Não se tinha essa leitura de o SaaS como um modelo de negócio. E esse cara, para você ter uma ideia, ele foi a maior plataforma consultora de sites do mundo, em algum momento. Depois que ele criou o negócio, algum tempo depois, foi criada uma empresa num lugarzinho chamado Israel. O nome da empresa é Wix, e que é um quê? Um construtor de sites. Curiosamente, começou muito piorzinho comparado com o desse meu amigo brasileiro. Só que o que aconteceu? O Wix começou num lugar minúsculo, cujo mercado local é irrelevante, e obrigatoriamente, como quase praticamente tudo que se faz em Israel, você faz olhando para fora, você não faz olhando para dentro. Eles criaram uma plataforma para vender para os outros e começaram a vender para os outros e vender para os outros e a captar dinheiro de investidores, porque eles eram capazes de alcançar mercado um, 2, 3, 4, 5, e isso aumenta a perspectiva dos investidores de que o retorno desse investimento ele vai ser tanto mais provável quanto possivelmente mais rentável em termos de taxa de retorno. Resultado, quando o Wix chegou no Brasil, o Wix chegou no Brasil com uma verba de marketing de 7 milhões de dólares por ano. Esse meu amigo gastava R$ 1.000 para ter aquele meio milhão de assinantes, tá bom? Ele me ligou e falou: Rodrigo, eu tô ferrado. Como assim? Olha só o que aconteceu, isso. Eu acabei de me dar conta do seguinte. Cara, se eu soubesse de tudo isso que esses caras, né, da jornada que esses caras fizeram, eu teria partido para internacionalizar o negócio. Nunca pensei nisso. Por quê? Porque aqui era muito grande, tinha muito usuário, tinha muito mercado a ser capturado, então eu nunca parei para pensar em fazer nada em outro lugar. E acabei de descobrir que eles ganharam o jogo, porque eles chegaram aqui com 7 milhões de dólares de verba de marketing. Eu gasto R$ 1.000, eu vou ser demolido. O que que ele fez antes da empresa começar a sentir os problemas? Ele direcionou o resultado que a empresa gerava para criar a próxima startup. Qual foi a única coisa que ele me pediu? Eu quero a tua ajuda, porque eu nunca mais vou cometer o mesmo erro de novo. Eu quero começar uma startup global. Minha próxima startup será uma startup global. Esta startup, ela, em 2019 para 2020, a gente estava conversando com o Google sobre o investimento. Acabou acontecendo a pandemia, isso mudou um pouco a jornada, mas a empresa foi vendida, no final para uma empresa muito maior e depois absorvida por uma empresa com um valor de mercado de alguns bilhões de dólares. Então, é essa empresa que ele começou global. A empresa anterior, que foi a maior plataforma de construção de sites do mundo em algum momento, não aconteceu nada e ela deixou de existir. Então, essa história é uma história real e eu acho que tudo que você me perguntou está expresso nessa história. O fato do Brasil ser um país grande não implica que o Brasil seja um mercado grande, especialmente se a gente olhar nos dias de hoje, se a gente fracionar a nossa pirâmide econômica, né, do ponto de vista de sensibilidade de disponibilidade ainda para consumo do que for. E aí colocar, né, vamos dizer, os grupos, percentualmente distribuir os grupos nessas categorias. Se a gente olhar as categorias por outras óticas, você vai ver que, na verdade, o Brasil tem muita gente, né? A economia total é grande, mas ela é grande de forma relativa, porque quando você fraciona para encontrar o seu lugar, ela já não é tão grande. E ela possivelmente perde para outras médias economias do mundo, se não, dependendo da economia, uma economia pequena. Então, se a gente for falar de uma empresa lançando AI, nós teremos que olhar para onde? Para Israel. Você não vai ganhar de Israel do ponto de vista de importância econômica dentro desse nicho. Então, o Brasil não é o mercado de 200 e poucos milhões de pessoas, ele é um mercado que você vai alcançar, que é uma fração disso. E tem que entender qual é o poder econômico dessa fração. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo porque os nichos, isoladamente, eles são enormes. Em volume de
de clientes em volume de dinheiro. Então, é essa a diferença, né? Porque se a gente olhar a população dos Estados Unidos, não é o dobro da nossa população. Se a gente olhar o tamanho da economia dos Estados Unidos, ela é várias vezes a nossa economia. Por quê? Porque o poder econômico, né, individual, a renda disponível, ela é totalmente diferente. Então, é, sim, o melhor momento para você começar a ser internacional é no D0. Eu vou começar. Ótimo, então já vou começar pensando que o mundo pode ser o meu mercado. Eu não vou fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu posso já começar a estruturar meu negócio dessa forma. E às vezes a gente pode descobrir o seguinte, assim como Israel faz por força da necessidade, né? Eu não tenho mercado doméstico, eu preciso criar coisas para outros mercados. Quem disse para você que o Brasil é o melhor mercado para o seu produto? Você só vai saber disso se você for olhar outras opções, né? Normalmente o empreendedor no Brasil não faz isso. Não vai olhar nada. O empreendedor no Brasil começa olhando para cá e é isso aí. E tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre isso, né? Até vocês vão ter que me cortar, porque esse assunto é gigantesco. E eu particularmente gosto muito desse tema. Então, assim, é, há uma deficiência importantíssima no, vamos dizer, no cinto de utilidades dos nossos empreendedores e empresários, que é o quê? Que é a ferramenta da internacionalização no sentido de que você não deve pensar o seu mercado-alvo como uma localidade, você deve pensar como quem são os clientes que melhor pagariam por isso. E o território, Eles estão. o Ah, nos território, Estados Unidos. é. Eu vou. Eu consigo concorrer lá? Nesse momento eu não estou preparado. Ok, qual que é a segunda melhor opção? Ah, poxa, é a Europa. Então, tá bom. Por que que eu vou ficar no Brasil se eu posso ir para a Europa? Se eu posso lançar na Europa? Uma coisa que está sendo aprendida por força das circunstâncias, eu acho que nos últimos anos, né? Se a gente olhar para terceirizar, eu vou chamar de terceirização, tá? Mas a terceirização dos software developers, né? A pandemia foi a pior coisa para o Vale do Silício no sentido do interesse das pessoas de estarem lá, e foi a melhor coisa para os profissionais descobrirem que eles podem estar em outro lugar cujo custo é mais baixo e aí manter a renda trabalhando para empresas que pagam melhor. Só que isso acabou acelerando um fenômeno que é a gig economy, onde hoje você tem software developers trabalhando para as empresas americanas da Europa, da Ásia e do Brasil. Eles custam mais barato do que o software developer que está dentro dos Estados Unidos. Então, a imigração, aquela demanda de imigração para trazer gente para os Estados Unidos, ela também sofreu por esse lado. Porque por que que eu vou sair de Portugal para trabalhar no Vale do Silício? Meu custo aumenta absurdo, minha renda aumenta, mas meu custo aumenta absurdamente. E o que importa, na verdade, é a margem, né? Quanto eu ganho versus quanto eu gasto. O que que sobra? O que que sobra é como eu vou construir meu patrimônio. Em Portugal, eu gasto muito pouco. O salário é menor se eu estiver em Portugal do que seria se eu estivesse nos Estados Unidos. Só que a diferença é muito maior. A diferença dos dois é maior. Então, esse tipo de raciocínio, né, que se aplica a um profissional, eu estou usando o software developers como exemplo, ele tem que se aplicar a um empresário. O empresário tem que ser um especialista de criar margem, né? De melhor se apropriar da margem disponível num determinado mercado. E isso precisa ser algo que aconteça de forma que você possa usar todo o cinto de utilidades, e isso inclui internacionalização. E essa é o que a gente quer corrigir, né? A gente quer começar a provocar, através desse programa, e de todo o programa que vocês montaram, o empresário e o empreendedor brasileiro a entender que a internacionalização é, na verdade, uma necessidade se você pensa em ser um player importante. Se você quer que a sua empresa valha mais, se você pensa em vender sua empresa, a venda de uma empresa que não é uma startup, que ela já existe, ela também depende do quê? De valuation. Qual é o valuation que ela pode oferecer para quem comprar a empresa? Qual é o crescimento de valor? E isso vem do quê? Da sua capacidade de capturar margem em última análise, capturar mercado, né?
E o mercado brasileiro, inclusive, ele distorce o aprendizado, porque aqui a gente tem muitas distorções da natureza estranha das terras das jabuticabas, que não temos em outros lugares. Eu vou parar de falar um pouco, vou passar de volta para você, Sandra. Não, é muito interessante tudo isso e essa coisa da mentalidade, né? Existe essa falácia de que vamos primeiro conquistar o mercado do Brasil, que é muito grande, e depois a gente pensa em internacionalizar. Isso precisa mudar e nós estamos perdendo muita oportunidade por conta disso. Eu queria agora entrar numa outra coisa, que é a parceria internacional, ou seja, uma empresa que está recém-formada, que está começando a tatear o mercado com uma solução e ela está olhando para o mercado internacional e querendo entender um pouco em que posição ela se coloca, né? E para fazer parcerias internacionais, existem várias formas de você começar a se relacionar com players importantes. E essas formas, elas começam no próprio país, né, onde você está. Quer dizer, você pode se conectar com as câmaras de comércio, com os consulados, com as áreas de comércio, de internacionalização de empresas dos vários países que falam a sua língua, falam o seu idioma e te apresentam programas os mais variados possíveis, inclusive sem custo algum, te introduzindo num ambiente, vamos dizer, estranho, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, como é que é essa jornada de começar a se relacionar com parcerias internacionais sem tirar o pé do Brasil, por enquanto, né? E depois avançando para as primeiras viagens. Legal. Bom, primeira coisa que eu vou dizer é a seguinte: eu vou responder como se fosse para mim, porque aí a gente, eu acho que cria um contexto para personalizar, né, o que eu vou dizer, né, para as pessoas conseguirem capturar para elas e fazerem os ajustes necessários. Então, assim, primeira coisa, se você pretende sair do Brasil e colocar teu produto, abrir um escritório, colocar uma filial, seja lá o que for, da sua empresa em algum lugar, né, ainda que hajam todos esses problemas que você comentou, né, eu enxergo isso como uma tarefa de três ângulos de abordagem distintos. Ângulo número um. Poxa, tem programas, o Sebrae tem programas para fazer viagens, gerar exposição internacional? Tem programas. Mas aí você vai fazer um programa que você está pegando o mindset brasileiro e vai participar de uma exposição num evento em que você está sendo apoiado pelo mindset brasileiro. Então, aqui, primeira provocação, e não é uma crítica ao Sebrae, eu acho que o Sebrae e outros órgãos que fazem essas iniciativas, eu acho ótimo que isso seja feito. Mas se uma empresa viesse sentar comigo e me contratar para apoiar, a primeira coisa que eu faria, você precisa de três ângulos de visão. Antes mesmo de decidir se o Rodrigo é a pessoa que gostaria de contratar, ou o João, ou a Maria, ou a Sandra, faça o seguinte: procura quais são os mercados-alvo que você imagina que são mais interessantes. Então, já procura quais são os programas que eles têm para receber as empresas de fora que querem desembarcar lá. Por quê? Porque eles têm um mindset de para onde você está indo. O mindset deles é que você precisa entender, não é o nosso. Mas se eu for com um programa brasileiro, eles vão entender o meu lado. Não, você não está entendendo. Você quer sair do Brasil? Você que tem que entender o lado dos outros. Não é alguém que tem que entender o seu. Então, primeira coisa que eu faria é, ângulo número um, uma lista de países. Fiz a minha primeira lista de países para fazer uma investigação. Você vai bater nesses países e vai entender o seguinte: quais são os programas, e todos os países têm o órgão que recebe possíveis investidores ou empresas interessadas a desembarcar lá. Eles vão ter coisas para vocês. Só que eles vão ter como modelo mental deles. Você vai começar a experimentar como é que as pessoas pensam nesse lugar para onde eu estou considerando a possibilidade de ir, que tipo de apoio existe, como é que esse apoio, como é que isso tudo funciona, etc. Segundo o ângulo de visão, a realidade de como as coisas acontecem no dia a dia.
Então, você tem que ir até esse país, você tem que mapear alguns eventos que estejam acontecendo no país, e ir aos eventos. Eventos organizados pelo ecossistema local tem a relação, de alguma forma, com o teu negócio. Por quê? Porque você vai conversar com participantes. Você vai ouvir os palestrantes, você vai ouvir o que está sendo discutido e você vai ouvir o que está acontecendo e o que que as empresas, startups, etc., acham do mercado delas. Você não precisa comentar que, olha, eu estou pensando em desembarcar aqui. Você vai como uma pessoa que comprou um ticket para o evento. E você vai aprender, vai absorver informação. Você vai entender quais são as dicas. Você pode perguntar coisas. Ah, poxa, mas qual que é a melhor aceleradora? Pô, qual que é a melhor universidade? Qual que é... Você vai ouvir do ponto de vista dos clientes, né? Dos clientes desses serviços. Você vai ouvir do ponto de vista de quem está lidando com o negócio todos os dias. E se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que se você souber manter a boca fechada e saber fazer perguntas, você aprende horrores, né? Então, sabe aquela coisa que tá um pouco no nosso DNA, né? Chit-chatting, né? A gente adora conversar, conversa fiada e tal, 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 e chegar no evento e falar pra caramba. Não, você tá lá por razões profissionais. Você vai lá, leva as tuas duas orelhas e metade da sua boca. Você fala muito pouco e pergunta pra caramba e ouve pra burro. Fala com todo mundo que você conseguir. Fala nos stands, fala com speakers, fala com os teus pares, com startups, com universidade, com quem você conseguir. Você vai em 2, 3 eventos, você vai conseguir ter uma boa percepção do que está acontecendo lá, de como é que aquele ecossistema funciona e quais são os players principais de diferentes categorias e aqueles que possam ou não te ajudar. E potencialmente você já vai ter os contatos das pessoas. Pô, mas para que que serve isso? Além de todo esse aprendizado, serve do seguinte: no dia número 2, quando você ligar para algum daquelas pessoas e dizer, então lembra de mim, estive contigo no evento. Olha só, a gente está pensando em fazer isso aqui, queria conversar contigo um pouco sobre isso. Você já tem uma conexão prévia. Não é uma ligação do nada. Você já fez uma conexão. Alguém te apresentou para alguém localmente. Então isso já cria um ponto de partida diferente. E o ângulo número 3, né, que aí não tem a ver vamos dizer, a questão sistêmica propriamente dita, ela tem a ver com o mercado, leia-se, demanda, né? Você precisa investigar a demanda. Você precisa entender como é que é a demanda lá. Poxa, mas como é que eu faço isso? Nossa, muitas maneiras diferentes de você fazer, desde você levantar informações via Google Analytics, o que está acontecendo numa determinada região para onde você queira fazer um direcionamento do seu produto, você consegue saber quanto é que custa uma palavra-chave ou uma lista de palavras-chave lá. É mais caro ou é mais barato? Você já vai conseguir entender qual é o nível de custo de capturar um lead lá. Se o nível de custo é muito barato, significa que as pessoas estão procurando pouco ou estão procurando de alguma outra forma, ou elas estão procurando soluções em outros lugares. Se o custo por palavras-chave importantes para você é mais alto, isso significa que tem uma demanda mais aquecida, no mínimo. Então, tem tantas formas alternativas de você mapear, vamos dizer, fazer um primeiro mapeamento para entender se o teu mercado escolhido ou um mercado que você está investigando faz sentido, ou pelo menos, né, numa investigação inicial, passa do primeiro teste, que não dá para contar tudo hoje, né? Porque vocês têm que voltar para assistir e estar com a gente nas respectivas sessões que nós vamos ter. Então, assim, investigar é fundamental. Então, nada substitui a investigação. Poxa, mas Rodrigo, eu tenho que fazer essa investigação sozinho? Não, não necessariamente. Mas aí eu vou falar uma coisa polêmica. Vou internacionalizar a minha empresa e vou contratar uma pessoa para me ajudar. Aí esta pessoa não tem experiência internacional, mas ela é baratinha, você está fazendo a coisa errada. Então, o critério de quanto custa a pessoa que vai me apoiar não deveria ser usado desta forma, porque, na verdade, você tem que medir o seguinte: internacionalizar tem o investimento necessário e o retorno vem no sucesso. Se você tiver sucesso em fazer o processo, o retorno virá da captura de mercado e margem que você vai fazer no seu novo mercado.
Quando você usa os ativos errados, né, os recursos errados na partida, você ou elimina ou diminui substancialmente o teu retorno, ou aumenta o teu custo, porque você acaba por ter que pagá-lo mais de uma vez, porque você está fazendo, as coisas certas com as pessoas ou com o suporte errado. Então, do mesmo racional que empreendedores usam às vezes, eu vou montar minha empresa aqui, tem um amigo da minha irmã que está estudando direito, vou pedir para ele dar uma olhadinha porque vai ser grátis. Isso não recomendo, é um erro gigantesco que tem um preço e já cobrou esse preço de muitos empreendedores. A mesma coisa, ainda mais se aplica para o tema da internacionalização. Então, parceiros que não têm inserção internacional real e que não têm experiência internacional real, parceiros, pessoas ou empresas especializadas, não são parceiros ou empresas especializadas. Elas não deveriam estar na sua lista de possíveis é, candidatos aí a apoiar você no processo. Por quê? Porque essas pessoas não saberão fazer isso. Essas pessoas não saberão conduzir você ou orientar você a fazer isso com sucesso. A seleção do parceiro que vai te ajudar na internacionalização é fundamental. E também existe toda uma falácia do próprio empreendedor querer mudar para o país para onde ele vai expandir, né? E isso também não é necessário. Ou seja, se você for mudar para cada país onde você vai expandir, você vai mudar de casa muitas vezes na sua vida e não vai dar tempo, né? Então, Sim. a escolha do parceiro local também tem critérios muito importantes de confiabilidade e de know-how local, de verdade. Não se trata de mandar um brasileiro para o exterior para ser o seu parceiro local, sendo que ele não vivia naquele local e não conhecia ninguém. Então, é muito importante você ter um parceiro local, né, Rodrigo? Definitivamente. Por exemplo, poxa, eu vou contratar um brasileiro mais barato aqui, vou botar essa pessoa nos Estados Unidos para fazer abertura de mercado. Esquece. Ninguém no mundo faz business development melhor que os americanos. Ninguém. E um americano nunca vai entender por que que ele deveria comprar um produto ou serviço de uma empresa brasileira, especialmente se for um brasileiro tentando explicar. Brasileiro ou brasileira, né? Aqui, tanto faz o gênero. O ponto principal é o seguinte: se você vai, e pelo menos, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito melhor que você tenha uma pessoa local para fazer isso. Por quê? Porque essa pessoa local falará a mesma língua do que de que quem? Dos clientes. Falará a mesma língua que precisa ser falada para que você tenha mais chances de fechar contratos ou fechar vendas, etc. Em alguns lugares do mundo, né, é ainda muito mais difícil se você traz uma pessoa de fora. Em outros, até não há necessariamente uma resistência inicial, mas certamente essa pessoa, se ela não tinha nenhuma conexão com aquele mercado, se ela ou tinha muito pouco, ela vai sofrer muito mais do que a pessoa que já está ambientada e que conhece, que sabe onde ir, que portas bater e quantas vezes bater, né? Sabe a senha das portas, né? Então, definitivamente isso faz uma diferença enorme. E uma coisa também, voltando para o que você estava falando de abrir as duas orelhas e abrir meia boca, é essa questão de observar muito o comportamento cultural, né? Então, o padrão cultural de fala. Então, nós tivemos várias vezes situações em que clientes potenciais foram colocar, vamos dizer, empresas que queriam se expandir para a Inglaterra, por exemplo, foram colocados em frente ao potencial cliente, prometeram mundos e fundos e não mandaram o e-mail na hora certa, chegaram 10 minutos atrasados, etc. Então, isso acabou minando a credibilidade da empresa no local. Então, em determinados locais, chegar atrasado ou não cumprir exatamente com o que foi falado e não dar sequência no relacionamento acaba prejudicando muito os negócios e esse cria um voice of mouth, uma
uma fofoca, vamos dizer assim, entre o mercado que acaba te prejudicando muito. E você acaba, por comportamento errado, tendo um cancelamento, vamos dizer assim, para determinados contatos. Óbvio, o mundo é muito grande, etc. e tal, mas em regiões menores, tipo países europeus, etc., a coisa é muito complicada quando você não compreende esse valor cultural, né? Nossa, o valor cultural em todas as suas expressões, né? Desde, por exemplo, você falou de uma coisa importantíssima que brasileiros são conhecidos no mundo por não respeitar. Horário. O horário de chegada. Não importa se a outra pessoa chegar atrasada, não importa. Mas você tem que estar lá 10 minutos antes do horário. Não é chegar 5 minutos depois e você está no horário. Não, não, não. O horário é exatamente o horário. Se acontecer alguma coisa do outro lado, aquela pessoa vai se sentir em débito com você. E isso é bom para você. Mas você não pode ser a pessoa que está indo pedir e chegar atrasado. Não pode. Em hipótese nenhuma pode ser feito, sabe? Você pode levar. Ah, mas a minha reunião anterior atrasou. Encerrasse a reunião antes. Porque a única coisa que você está mostrando quando você chega e dá uma explicação como essa é que eu respeitei mais a pessoa que falou comigo antes do que respeitei você que está me recebendo agora. É a única coisa que a pessoa está ouvindo é isso. Toda a conversa fiada não interessa. O fato é que você não respeitou o meu horário porque alguém foi mais importante do que eu. Então, por que que eu deveria dar importância porque você está me falando agora, né? Então, esse é um exemplo pequeno, mas o protocolo, né, de fazer negócios, ele é muito diferente em todos os lugares. Tem países que tem por exemplo, você só faz negócios, Japão é assim, outros lugares na Ásia são assim, você só consegue fazer negócio depois que as pessoas confiam em você. Para confiar em você, as pessoas vão fazer o quê? Elas vão querer jantar com você, elas vão querer almoçar com você, elas vão querer conversar com você. Só que o brasileiro acha que quando, então tá, então é um jantar e a gente vai bater papo, tal, tal, tal. Aí o brasileiro chega lá e conta da vida, conta, enfim, né? Aquela coisa que na fila do banco eu conheci uma pessoa que eu nunca vi na vida e saiu meu melhor amigo, né? Aquela coisa de brasileiro. Cara, isso não funciona. Porque em outras culturas na Ásia, por exemplo, as pessoas vão rir, vão tudo, mas elas estão te analisando e avaliando tudo que você está falando, fazendo, do começo ao final. Lá no fim, elas vão decidir essa pessoa deveria confiar nessa pessoa sim ou não. Então você pode sair de um jantar, nossa, foi incrível, deu tudo certo, a gente conversou pra caramba, foi sensacional, o pessoal me adorou, tal, 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 blá, e depois no outro dia acabou pra você. Por quê? Porque o que as pessoas viram de você deixou claro que você não é uma pessoa confiável ou que você não é a pessoa certa para eles fazerem negócio. Tem culturas que vão tentar te encher a cara, a tua cara, para você abrir a boca com mais facilidade e isso eu tô falando sério, tem lugares que tem essa prática. Claro que isso não é feito de forma explícita, isso é feito inclusive como parte do teste, né? Se você controla a si mesmo e as coisas que você faz. Então, assim, não assuma nunca, né, que eu tô aqui a negócios, eu não tô aqui com amigos para férias. Então, dito isso, tudo que você faz, tudo que você fala, com todas as pessoas que você fala, tudo isso tem que ser bem pensado, bem gerenciado, bem administrado, porque as pessoas estão te analisando e avaliando em 100% das coisas que elas estão vendo. Gente, Perfeito. eu tô aqui, vou entrar aqui porque a gente está no fim do nosso tempo. Daqui a pouco as pessoas, né, têm que ir trabalhar. Alguém tem que trabalhar, né? A gente tem que cuidar da vida. Mas eu acho que vocês trocaram aqui perspectivas muito importantes, muito interessantes. Uma das coisas que resonates, né, que ficou para mim aqui bem forte, é essa dificuldade cultural mesmo, em todos os aspectos, em todos os níveis e âmbitos aí da expansão dos negócios. Sempre lembro uma coisa que uma pessoa falou para mim quando eu me mudei para fora do Brasil e eu tinha, né, essa ideia equivocada de tempo e tal, bem clássica brasileira, e ela falou para mim, olha, a sensação que eu tenho
é que o seu tempo é mais importante que o meu. Foi isso que você falou mesmo, né, Rodrigo? Assim, você atrasou porque o seu tempo é mais importante. O meu, de eu ficar aqui esperando, não é importante. Então, quando você entende isso, nunca mais. Realmente aquilo foi. Porque era uma pessoa que eu gostava, era uma amiga, né? Eu não queria magoá-la, mas isso ficou muito claro, essa noção. E eu acho que a gente, quando desenvolve negócios no Brasil, a gente navega um mindset cultural, aonde isso realmente não é um fator importante. Mas aí, como vocês bem colocaram, e aqui com a ideia de amarrar, é a questão da confiança, né? É o trust. Não só eles precisam confiar no brasileiro que está indo, mas também por que que o brasileiro tem essa ideia de que ele precisa ir lá, tá? Ele tem que mudar de país para fazer o negócio, porque ele também não confia, né? Então eu acho que esse é um desafio cultural nosso. A gente tem que também aprender a confiar mais, porque né, a gente julga os outros pela nossa perspectiva. Então, quando a gente confia mais, a gente sabe por que que a gente confia, você também é mais confiável. Então, realmente, esse é um desafio para o empreendedor que está lá, né, gerindo um negócio, né, cheio de coisas para resolver e ainda tem que fazer esse trabalho interior aí né? Ele como líder da organização, ele dá a cultura, né, da organização. Então, se ele tem essa cultura de confiar, enfim, aí a Nina falou gestão de expectativas. Gente, eu vou passar a palavra para vocês, Rodrigo e Sandra, em 30 segundos aí, uma mensagem final para o pessoal que está aqui assistindo a gente, para a gente amarrar e me despedir de vocês que estão aqui conosco. Obrigada pela nossa audiência, por vocês pela participação. Espero vê-los todos aí em sala de aula em março. Rodrigo, você primeiro, vai. Primeiro, os últimos amarração aí, uma mensagem final. Legal. Bom, primeiro eu queria dizer para todos que estão conosco agora ou que estarão conosco quando a gente disponibilizar o webinar. A Mônica, a Sandra e a Fia fizeram um trabalho incrível de montar um time de pessoas especialistas que têm muita experiência internacional real, de muitas formas diferentes para compartilhar com vocês a real, né? O que de fato é realmente essencial e fundamental para dar a partida nesse processo. É óbvio que esse tema é um tema muito amplo, muito vasto, e se a gente for personalizar para o caso de cada um, a complexidade aumenta muito. Mas eu não me lembro de ter visto um programa no Brasil com esse peso, de experiência real disponível para ser acessado pelos participantes. Então, eu queria convidar a todos para não perder a oportunidade de fazer o programa conosco. Agradecer a todos pela presença e pela atenção, e especialmente a Sandra e agora a Mônica, pelo convite para estar com vocês nesse programa que eu tenho certeza que vai ser incrível. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer a presença de todos também, dizer que esse curso, esse programa, ele é um programa fundamental para quem pensa em expandir, não imediatamente, mas se preparar para planejar uma expansão futura. Adquirir essa mentalidade global é uma coisa que leva tempo, e quanto antes a pessoa se preparar, melhor, mais resultados ela terá no futuro, e esses resultados vão se traduzir em recursos maiores, em competitividade e resiliência maior. Então, acho que esse time de professores que estará nesse curso são, como o Rodrigo falou, pessoas que têm a mão na massa, têm uma grande experiência de mercado, não são pessoas teóricas, e sim são pessoas que vão trazer a vida como ela é nesse mundo da internacionalização e do Global Mindset. Espero vocês com a gente, em breve. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sandra, mais uma vez. Obrigada, Rodrigo. Bom dia para todos aí. Bom dia, tchau. Tchau. Tchau, tchau.